Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Tatiana Raposo Pires, mas aos 16 anos eu era conhecida como Tatiana Raposo, que foi na época da publicação do meu livro Elas, Eles e Nós, pela editora Corpo da Letra. E recentemente a Maria da Penha, que é a fundadora da editora, me procurou, me encontrou através das redes sociais e foi muito bacana porque me deu a oportunidade de relembrar vários momentos da minha adolescência, vários momentos muito felizes e muito importantes que justamente permearam essa época da publicação do livro. Então, contando um pouquinho de história, entre os meus 11 e 14 anos, eu gostava muito de ler, também gostava muito de escrever e comecei escrevendo diários, encontrei alguns diários, né, que eu escrevia naquela época, sempre gostei de escrever diário. Depois passei a escrever alguns contos, todos eles relacionados à adolescência, algumas histórias minhas, algumas histórias inventadas, algumas histórias dos meus colegas, sempre adaptadas, com muita simplicidade e na verdade era um pouco da nossa vida, né? O que era a vida de uma adolescente naquele momento. E um belo dia eu mostrei esses escritos para os meus pais, eles conheciam, né, a Maria da Penha, apresentaram esse material para ela e era exatamente isso, eram escritos, né, contos de adolescentes escritos por uma adolescente. E fiquei muito feliz, a Maria da Penha e a Corpo da Letra se interessaram pelo material. E foi um momento muito, muito importante para mim, muito mágico. Na época era isso, né? Uma adolescente comum que gostava de escrever e que de repente teria um livro publicado, que depois teve a sua segunda edição também, né, publicada. E foi muito bacana, a gente teve, né, um processo muito legal, inclusive, primeiro de divulgação do material. Então, eu tenho vários recortes aqui que me trazem memórias muito bacanas de publicação no Caderno B, do Jornal o Globo, na época. Eu estou falando de 1990, 30 anos atrás, né? Outros aqui também, recortes de jornal. Enfim, um momento muito interessante. Depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais. Mas o fato é que naquele momento foi muito interessante porque o livro ele foi adotado por diversas escolas no Rio de Janeiro. Então, eu, aos meus 16 anos, tive a oportunidade de falar sobre o livro, né, dar palestras sobre esse processo em várias escolas. Então, basicamente para pessoas quase que da minha idade, contando um pouco como foi a história da produção, do desenvolvimento de cada um dos textos, né, contando um pouquinho da história por detrás. E, além disso, também virou uma peça de teatro em escola, né? Aqui tem um roteiro da peça, super bacana na época também. Acho que foi estreia, inclusive, de alguns autores, né? Fotos, né, daquele momento do grupo de teatro que acabou adaptando o livro para o teatro, foi muito legal. E ainda por cima, o lançamento do livro, que foi em dezembro de 1990, foi numa danceteria. Então, imagina, né? Pra mim era uma festa, na época a gente falava, né? Uma danceteria, hoje a gente chamaria de uma balada. Foi super divertido, mais de 600 pessoas, entre adolescentes, adultos, participando desse processo. Obviamente nada disso seria possível também sem a presença dos meus pais, da família, né, que apoiaram todo o processo de lançamento, de revisão também do material. E muito interessante porque aquele momento de ter que ir nas escolas, falar sobre o livro, né, teve também entrevista na televisão, então eu tive a oportunidade de ir no Sem Censura com 16 anos. E não é que tinha preparação, assessoria de imprensa, não existia nada disso, era realmente muito, como é que se diz assim, muito genuíno, né? Era uma adolescente falando da vivência, do momento de escrever e com total apoio por parte da editora, por parte dos meus pais também. Mas muito interessante porque eu tive a oportunidade naquele momento de me desenvolver. Acho que isso me ajudou muito também na questão de me desinibir, né? Acho que isso ajuda, inclusive, profissionalmente, na minha vida
desde estudante até a minha vida profissional hoje. Então foi um processo muito importante que talvez me mostrou assim a importância de quando você, né, tem alguma coisa que você gosta, que você acredita, por que não, né? E naquele momento não tinham livros. Hoje a gente vê bastante literatura, mas não tinham livros escritos de adolescentes para adolescentes, né? Realmente era uma mudança e eu tinha muitas dúvidas que carreira que eu ia seguir. Gostava muito de ler, gostava de escrever, pensei em fazer jornalismo, mas ao mesmo tempo eu gostava muito de matemática, de exatas, e realmente acabei, né, cursando engenharia de alimentos, né? Mas nunca deixei de lado a minha paixão pela literatura, a minha vontade. Em casa a gente gosta, estimula também as nossas filhas. E fico muito feliz de ter a oportunidade de reencontrar Corpo da Letra nesse momento, de poder contribuir para falar um pouquinho da importância do lançamento do livro, não só para a editora naquele momento, mas para mim, pessoalmente, né? Embora eu não tenha publicado nenhum outro livro, né? Eu brinco, depois eu publiquei teses, né, de mestrado, de doutorado na minha área de atuação, mas um livro como esse, ele foi o primeiro e único, e a editora, eu imagino que entendia, né, que isso poderia acontecer e mesmo assim acreditou, e foi muito legal. Então queria aproveitar e agradecer a Maria da Penha por todo esse processo que contribuiu muito na minha formação como profissional, como pessoa. Também queria muito agradecer meus pais por todo esse apoio naquele momento, mas enfim, uma delícia poder reviver tudo isso e agradecer mais uma vez, deixar aqui uma lembrança de uma fase muito boa na minha vida e com certeza no meu entorno. E também trazer que assim, não era tudo só coisa boa, também tinham os lados mais, digamos assim, desafiadores, né? Principalmente na escola, né? Quer dizer, as pessoas questionando, saía muita informação no jornal, saía na época, né? A gente teve uma cobertura interessante e as pessoas ficavam surpresas, e a gente também tinha que lidar com alguns comentários, né? Do tipo, nossa, sério que isso está acontecendo, né? Mas foi muito bacana, muito bom, e obrigada, Penha, por trazer de volta todas essas memórias.